Nesse projeto, os pais são os responsáveis pela formação do filho. E esse é justamente o tema do nosso segundo debate de hoje no Prós e Contras. Quem tem razão? E para esse debate, nós recebemos o deputado federal Cabo Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, e também Raquel Franzin, diretora de Educação do Instituto Alana, a quem eu agradeço demais pela participação. Sejam todos muito bem-vindos. Eu começo sempre pelas mulheres. Raquel, eu gostaria da sua avaliação sobre essa aprovação por parte da Câmara Federal. O que a senhora achou desse texto? Válido ou julga um retrocesso? É preciso fazer algum tipo de ajuste nesse projeto que agora seguiu para a apreciação dos senadores? Por gentileza, gostaríamos de escutá-la. Bom, boa tarde, Daniel. Boa tarde, deputado Júnior. Boa tarde a todos os espectadores e ouvintes da Jovem Pan. Agradeço aqui em nome do Instituto Alana a oportunidade da gente dialogar sobre isso que é tão importante na vida de todas as famílias e sociedade, que é a educação de crianças e adolescentes. A nós e a milhares de outras organizações de profissionais da educação, pesquisadores e defensores dos direitos da criança e do adolescente, a gente recebe a aprovação na Câmara com muita preocupação. Por que essa preocupação? Eu vou aqui elencar para um começo de diálogo com o deputado 4 pontos. O primeiro é o reconhecimento de que crianças e adolescentes são sujeitos de direito, ou seja, que são gente também, né? E o direito à educação escolar foi estabelecido na Convenção Internacional pelo Direito das Crianças, ratificado na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente na legislação. Esse direito da criança, ele não, de maneira alguma, significa que a criança pode fazer o que quer. A gente tem famílias que devem proteger, amparar e orientar as crianças. E as famílias são importantíssimas. As famílias são estruturantes na educação das crianças. Para nós, e segundo a Constituição Federal, a tarefa de educar, ela é uma responsabilidade compartilhada, assim como está no artigo 227 da Constituição Federal. Compartilhada entre quem? Entre as famílias, que são protagonistas nessa educação, entre a sociedade e os governos, por meio de instituições como a escola. Então, para nós, é uma matéria que fere um regime de colaboração muito importante para o desenvolvimento integral das crianças, que é ter famílias, escolas juntas nessa educação. E traria aqui mais 2 pontos. O primeiro as crianças, as famílias, elas têm esse protagonismo, como eu estava aqui comentando com vocês. Esse protagonismo, essa liberdade das famílias, é uma liberdade que já está organizada na nossa legislação ao escolher entre escolas públicas e escolas privadas. Dentre as escolas privadas, há um conjunto de estilos de escola, de orientações, inclusive religiosas, em que as famílias podem escolher. Nós temos 180 mil escolas no Brasil e tenho certeza que 180 mil escolas que podem dialogar com o estilo, com a orientação e com os valores de cada família brasileira. E por último, para passar aqui a voz para o deputado, é muito importante a gente diferenciar o que é a educação e o que é o ensino. A educação, que é isso que pode ser compartilhado entre famílias e sociedade, os governos, ela está muito pautada nos valores humanos e a família precisa ter esse protagonismo. Agora, o ensino, o que acontece na escola é diferente dessa educação que eu estava explicando. Esse ensino que acontece na escola, ele é um dispositivo, um direito da criança para a construção de conhecimentos, sejam conhecimentos da ordem social, cultural, cognitiva. Ela é na escola também que a gente aprende e se desenvolve na perspectiva socioemocional, algo tão importante
que nessa pandemia a gente inclusive viu o quanto as crianças foram afetadas, né, em seu desenvolvimento socioemocional. Então, há uma diferença e, infelizmente, a matéria, ela confunde, ela coloca o ensino compatível à educação. Na verdade, a gente deveria ter tudo, não ter ou um ou outro. A gente ter colaboração e ter, sim, as crianças na escola para o seu desenvolvimento pleno, para a sua formação cidadã e para a qualificação para o mercado de trabalho. Perfeito. Eu vou passar a palavra agora para o deputado Cabo Júnior Amaral. Deputado, o senhor, inclusive, comemorou muito nas redes sociais a aprovação desse PL, inclusive disse que vence a liberdade e perde o autoritarismo, e também escreveu que trata-se de uma derrota para o que o senhor chamou de doutrinadores escolares. E aí eu pergunto para o senhor, o que o senhor chama de doutrinadores escolares e ideológicos, e qual a incidência disso? Há um levantamento, o senhor, outros parlamentares ou mesmo educadores chegaram a identificar isso nas escolas pelo Brasil? Daniel, Raquel, boa tarde. Para deixar bem claro, Daniel, quando eu me refiro, né, a doutrinadores, é claro que eu estou me referindo às exceções. Mas, no geral, aqui na Câmara, no ambiente político e nessa discussão político-ideológica, é claro que o maior medo, a maior resistência da esquerda é, sim, perder essa hegemonia. Quando a gente defende o modelo homeschool, não é necessariamente uma vontade de desqualificar o ensino, seja público ou privado, ao modelo tradicional de ensino, a escola. Muito pelo contrário, a escola é uma instituição indispensável na maioria dos casos. Acontece que, quando se aprova esse projeto, a gente fala muito mais de liberdade do que do sistema em si, do que do formato de ensino. Claro, nós podemos falar também do formato e das vantagens do modelo. Mas a minha satisfação em ver aprovado esse modelo aqui é por caminharmos num rumo de diminuição do tamanho do Estado, tirar das garras do Estado esse poder controlador de tudo. Então, é uma opção para as famílias, e a própria esquerda aqui na discussão, nos debates na Câmara, reconheceu isso. Vai ser viabilizado para um número muito pequeno de famílias. Acredito que é um primeiro passo. Já há no Brasil, salvo engano, mais de 2.000 famílias que adotaram o modelo, respaldados por decisões do STF. E essa legislação agora ela vem trazer uma retaguarda jurídica, vem trazer uma segurança maior para as famílias que optarem. Não é nenhum estímulo, não é nenhuma necessidade de dizer se esse modelo é melhor que aquele, mas permitir que os pais, que a família, possa decidir a melhor maneira de educar os seus filhos. Perfeito. Eu quero chamar a atenção dos nossos convidados, mas também de você que nos acompanha, porque a nossa equipe foi às ruas justamente para saber a opinião das pessoas. E aí, o que elas acham do homeschooling? Acompanhe. E aí? Sou a favor da educação domiciliar, da educação na escola, na universidade, da educação em todas as partes. Minha opinião é ruim contra o homeschooling. Por quê? Porque a molecada se distrai muito. Eu tenho 2 filhos em idade escolar, um de 16 e uma menina de 11. Eu percebo que os mais novos não têm muito interesse, não aprendem. Os mais novinhos ainda não têm condições de ser alfabetizados. Eu sou contra o homeschooling porque eu acho que a gente precisa de pessoas capacitadas para educar as nossas crianças no intuito de ensino, né? Eu acho que pai e mãe, eles são prontos para educarem no dia a dia, mas a capacitação técnica, eu acredito que precisa de pessoas técnicas, com embasamento técnico, para que a gente consiga evoluir essas crianças. Eu acho que pai e mãe, né, ele pode ser um complemento para reforçar o que alguém com bastante competência técnica tem que fazer. Não vejo como necessidade ou possibilidade, eu diria assim, de substituir.
a escola, não. Eu acho que, dependendo do caso, pode ser uma boa opção. Por exemplo, durante a pandemia, eu tenho uma criança de 7 anos em casa e a gente conseguiu alfabetizar ela pelo menos no primeiro ano. Então, quando a gente voltou, né, começou a voltar às aulas e tal, ela já conseguia ler um pouquinho, escrever um pouquinho. Mas isso depende também do tempo, dos pais, da dedicação. Eu vou ser bem honesto para você. Se fosse com os meus filhos, eu não faria. Mas eu vejo que nos Estados Unidos ele é bastante divulgado. Eu tenho colegas que utilizam para os filhos, né? Eu acho que ao longo do tempo que eles vão entender se os resultados vão ser os mesmos. E no Brasil, pelo ensino que a gente tem, é uma coisa que ela pode ser benéfico. Achei curiosa a resposta desse rapaz. Olha, eu não gostaria de adotar esse sistema, mas eu sou a favor. Raquel Franzin, do Instituto Alana. Como contemplar as famílias que têm esse desejo? A vontade da família deve se sobrepor a esse direito fundamental à educação por parte das crianças? E, por fim, o que se sabe sobre as consequências, os resultados daquelas crianças que são educadas em casa? Perfeito, Daniel. Bom, nós acreditamos e a Convenção, a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente coloca a criança como uma pessoa que tem esse direito, aliás, um direito recém-conquistado, né? Nós temos esse conjunto de direitos das crianças e dos adolescentes no máximo 30 anos. E um ponto muito importante desse direito da criança é que ele não prescinde da tutela e da proteção e da orientação das famílias. Uma das entrevistadas trouxe uma palavra que é muito importante nesse debate, é a substituição. Nós somos contrários à substituição, é ou isso ou aquilo, mesmo que seja para um número pequeno de crianças. Nós somos favoráveis a que todos tenham esse direito de ir à escola, ainda que suas famílias tenham excelentes intenções, que toda família quer mesmo que seus filhos tenham uma boa educação, participar da educação dos seus filhos. E é bem importante aproveitar que a gente está aqui numa audiência qualificada, convocar as famílias a participar da educação formal dos seus filhos, que é aquela que acontece nas escolas. Nós temos conselhos de escola, associações de pais e mestres, reuniões de pais, são espaços legítimos para as famílias participarem. Isso não precisa concorrer, competir, né, com um espaço que simula a escola, mas que não é a escola, que são as nossas casas. As nossas casas têm muitos ensinamentos, têm muito que contribuir e são condutoras da vida da criança. E junto com a escola, todos os estudos mostram que os benefícios são maiores em termos de desenvolvimento integral. Então você me perguntou, né, Daniel, quais são os efeitos? A gente tem poucos estudos que mostram os efeitos da prática de ensino domiciliar, mesmo em países como, por exemplo, os Estados Unidos, que foi citado aqui. Inclusive, nesse momento, nos Estados Unidos, há uma revisão do ensino domiciliar em termos jurídicos. É importante colocar aqui, há países que vêm revendo isso. Por quê? Porque, infelizmente, é um ponto polêmico, mas delicado e importante de ser colocado aqui. Infelizmente, quando um dos atores sociais saem desse lugar de responsabilidade compartilhada na vida da criança, a criança fica mais exposta às violências. Isso significa que todas as famílias cometem violência contra as crianças? Não. Assim como o deputado Júnior colocou, não são todos, né? Porém, no Brasil, infelizmente, é dentro de casa que as crianças estão mais expostas, e é por isso que essa matéria, se seguir, se for aprovada,
acaba, sim, expondo as crianças a uma situação incompleta de educação, de formação para a cidadania, de qualificação para o trabalho e também mais expostas à violência. Agora, deputado, gostaria de escutá-lo em relação a uma situação bem pontual, porque a gente sabe, né? A condição social das famílias muitas vezes não permite que ela adote esse sistema de homeschooling. Então, seria um modelo que iria privilegiar somente uma parte da população e uma parte das crianças brasileiras. Na hipótese de uma família em uma condição social não muito adequada, caso ela queira adotar o sistema de homeschooling, imaginando uma situação, claro, bem hipotética, sei lá, uma casa com 2 cômodos, como fazer com que essa criança tenha um desempenho adequado, satisfatório para conseguir progredir em sua vida estudantil? Bom, eu não acho que tem nada a ver com privilégio. Privilégio é quando a pessoa recebe benefícios, né? Neste caso aí, com a participação do Estado. O que nós estamos discutindo, gente, é a flexibilização do modelo, é a legalização do modelo. Quem não tem condições, está parecendo que quem não tem condições não vai ter mais escola para estudar ou vai ser proibido de enviar seus filhos à escola. Nós estamos tratando de algo muito diferente disso. Você até esboçou um sorriso quando o colega na entrevista disse, né? Eu sou a favor eu não tenho interesse em colocar o meu filho nesse modelo, mas eu sou a favor do modelo. Pode parecer para alguns contraditório o que ele disse, mas exatamente não, mas vai no sentido da minha opinião. Eu não preciso discutir nem a eficácia do modelo para defender a aprovação dessa legislação, gente. Nós estamos falando sobre liberdade. É claro, como eu volto a dizer, a gente pode também discutir a questão mais técnica. Tem o caso eu esqueci o nome da garota, Elisa Flemmer, 5º lugar na USP, homeschooling. Então, assim, não tem nada a ver você ser favorável ao modelo e necessariamente ter que colocar o seu filho no modelo. Nós estamos falando, vou repetir, sobre liberdade. Não há questão de privilégio nisso. O Estado só está flexibilizando, permitindo que as famílias que têm condições, e não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar o texto final, né, do projeto, há diversas exigências para que os pais demonstrem a capacidade de ensinarem seus filhos. A questão social conta, mas não é indispensável. A minha mãe e os meus pais são humildes. Eu fui criado numa família muito simples, lá no bairro Colorado, em Contagem, periferia de Belo Horizonte. E eu tenho a convicção de que, pelo menos da 1ª à 4ª série, eu aprendi muito mais com a minha mãe do que na escola propriamente dita. É a regra? Não é a regra, mas eu sei que há casos que a própria especificidade do aprendizado do aluno, quando ele é acompanhado de maneira individual, ele também vai ter um rendimento melhor. Tanto para o aluno que tem uma capacidade maior para o aprendizado e o ensino em casa pode acompanhá-lo, né, no seu próprio ritmo, como no sentido contrário também, quando o aluno tem mais dificuldade, ainda mais no sistema de ensino hoje, que os alunos são empurrados a avançarem de períodos, de séries, da mesma maneira, quando o aluno tem dificuldade, ele também pode receber um atendimento especializado dos próprios pais, que são as pessoas que mais o amam no mundo e que mais quer o seu bem, que vai conseguir, a depender da capacidade e da qualificação dos pais, é claro, a gente tem que deixar isso muito claro, vai conseguir evoluir conforme o seu ritmo. Então, tem a questão técnica que a gente pode discutir, mas eu reforço, a aprovação da lei é flexibilizar, vai no caminho de liberdade, permitir para que as famílias que queiram e possuem condições também técnicas e sociais, em alguma medida, possam ensinar os seus filhos no modelo. O homeschooling é discussão nesta edição do Prós e Contras. Agora as considerações finais dos nossos convidados. Raquel Franzin, do Instituto Alana. 1 minuto para você. Não, 30 segundos, acabaram de corrigir. 35 segundos para você, Raquel. Por gentileza, só para finalizar a nossa discussão, sua expectativa em relação à apreciação por parte dos senadores. Por gentileza, qual é o seu desejo? Agradecer ao deputado, a você, Daniel, a Jovem Pan, pelo convite para esse diálogo e um convite aqui aos senadores a votarem nessa matéria, considerando o direito de crianças e adolescentes de estarem na escola. Vamos defender esse direito e defender a qualidade da escola brasileira. Muito obrigada. Da mesma forma, 35 segundos para o deputado. Gostaria de escutá-lo em relação à apreciação por parte dos senadores. Qual é a sua expectativa, hein, deputado?
que os senadores também entendam que o projeto não cerceia direito de ninguém, de nenhuma criança do nosso Brasil, nenhum adolescente. Ele simplesmente flexibiliza e dá liberdade às famílias que possuem condições para colocar os seus filhos nesse modelo de ensino. Você não gosta do modelo, não coloque-o, mas não queira impedir aquelas famílias que têm condições e possuem capacitação para ensinar os seus filhos. E é a família que deve decidir, principalmente quando se trata dos menores de idade. Debate de altíssimo nível com os nossos convidados. O homeschooling em destaque. Quero agradecer muito ao cabo Júnior Amaral, deputado federal do PL de Minas Gerais. E agradeço também a Raquel Franzin, diretora de educação do Instituto Alana. Por gentileza, voltem mais vezes à Jovem Pan News. Gostei muito da participação.